Todo mundo viu essa condenação, foi uma condenação de 14 anos de prisão para uma moça que estava lá no ato do 8 de janeiro e que pichou uma estátua. E ela estava junto ali com vários patriotas que acreditavam que o Bolsonaro ia dar algum golpe. Não veio golpe nenhum e o único golpe que veio foi a sentença judicial contra estas pessoas. Pergunta simples, isso cabe, isso é justo, é razoável a gente ver esse tipo de sentença? E aí? Então, eu soube recentemente que ela foi condenada por vários crimes. Não exatamente por um, mas acho que uns 4, 5. Um que era tentativa de golpe, outro de vilipêndio de obra pública tombada, alguma coisa assim. É sério? E mais os outros Vilipêndio de dois. obra pública tombada. Algo nesse sentido, assim. Claro que eu não sei exatamente os termos técnicos, até porque eu nem me interessei, honestamente. Uhum. Então, ela não foi condenada somente por um crime, mas por vários. Mas, ainda assim, na minha percepção, embora essa situação deva servir como uma espécie de exemplo do que não se deve fazer para a população, eu acho que 14 anos é um pouquinho demais, né? Eu penso que 2 anos já estava mais do que suficiente para usar essa mulher de exemplo. Mas, enfim, essa e várias outras pessoas. Assim, eu acho que se criou uma grande polêmica em torno dessa condenação, mas na realidade todas as condenações que vieram aí do 8 de janeiro são condenações exorbitantes e absolutamente absurdas. Me parece muito difícil alguém sustentar que isso é razoável, por qualquer critério que a gente pense. E veja, nós temos uma posição aqui que é muito confortável para poder fazer essa crítica, porque desde o princípio das aventuras golpistas do Bolsonaro, o MBL absolutamente criticou. Então nós sempre tivemos uma posição marcadamente contrária a tudo que o Bolsonaro fez nesse sentido. E existe de fato na direita, não apenas no Brasil, mas nessa direita global que apareceu nos últimos tempos, um ímpeto de mudança brusca do sistema todo que está aí. E quando você está lidando com correntes que têm um pensamento de mudança brusca e também quando essas correntes elas emergem de fora da política estabelecida, elas vêm, né, de youtubers, influenciadores, pessoas ali que se congregam na sociedade civil, essas pessoas não têm o traquejo da política parlamentar, que exige você fazer muitas concessões e fazer acordos e conversar e chegar a ponderações. Elas não querem isso, então elas querem uma mudança assim abrupta, vamos chegar lá, muda tudo e é pauleira. Quando você está com essa predisposição, a tendência é você não querer compor com os outros, porque é um estilo de fazer política em que a composição não faz muito sentido. É um estilo de vamos pegar a mesa e O princípio já girar. é de disrupção. Exatamente. E aí dificulta muito que você... E o MBL, nesse contexto, ele sempre foi visto como um movimento mais pragmático, aquele que queria fazer política de verdade, aquele que conversava com os políticos eleitos, e isso aí já foi visto assim com a antipatia. Claro que no fim... Era visto como uma espécie de adulteração de valores mas e de o que é uma coisa ridícula, porque se a gente for pensar bem, o MBL na realidade é mais idealista. E menos pragmático, porque esses caras são extremamente pragmáticos no fim das contas, porque eles estão dispostos a fazer qualquer coisa em busca do poder. Então eles vêm, é uma coisa muito curiosa a identidade desses caras, que é muito ambivalente. Eles vendem ao mesmo tempo um suposto idealismo, venderam por muito tempo, claro, esse suposto idealismo ele começou a fazer água quando o Bolsonaro começou a governar e teve que fazer vários acordos com o Centrão, começou a ficar muito explícito isso, mas eles sempre vendiam esse idealismo da disruptura, ao mesmo tempo que eles eram muito pragmáticos para obter grana, apoio político, vantagens, favores e assim por diante. Eles mantiveram essa identidade aí dupla. Que no começo, eu não sei se a Espectro sabe, mas tinham duas teses, né? A nossa tese, que era a tese do impeachment, e a tese do Olavo, que era a ucranização do Brasil através de uma revolução popular. Isso aí eu não sabia, não. A nossa tese foi a vencedora, né? No começo, então, a primeira briga era porque o Olavo acreditava que a gente deveria viver um processo revolucionário tocado pelo povo. Ele queria, basicamente, ele queria o que foi o dia 8 sem o Bolsonaro. Esquece a figura do Bolsonaro, pensa que o Bolsonaro não existe. Ele queria que as pessoas entrassem na Praça dos Três Poderes, arrombassem tudo, jogassem os políticos na lata do lixo, e isso a Dilma, né, que estava governando na época, e fizessem a revolução e se fosse algo espontâneo. E era uma grande maluquice e irresponsabilidade, né? E a nossa tese era a tese do impeachment.
E o Olavo, naquela época, era maior do que a gente, mais influente que a gente. Sim. E mesmo assim, ele perdeu. E ele ficou muito bravo com essa derrota. E depois, quando ele começou a instrumentalizar o discurso dos bolsonaros, principalmente através dos filhos, parte dessa raiva, dessa visão anti-MBL, é por causa desse recalque dessa derrota, que a gente derrotou o Olavo a tese alimentou dele. Ataques contra você? Porra! Ele foi o primeiro a Kim Catapiroca, Kim Catupiry, tinha vários apelidos. Catapiroca? Foi. Todos os apelidos mais... Não todos, mas eu acho que Catapiroca foi ele que inventou. O Fernando Olhaudei também. Fernando Olhaudei é um bom apelido maldoso. Eu prefiro o Holligay, mas enfim. Então, na realidade foi ele, antes até do Bolsonaro. Antes do Jair, foi ele, entendeu? Uhum. Porque o Jair também sempre teve uma característica um pouco de brasileiro. Ele faz as coisas, mas ele é até um cara um pouco conciliador, se você for perceber bem na fala dele. Eu sei, ele joga os seus aliados na fogueira e tal, mas da maneira como ele fala das pessoas, o discurso é conciliador. Dificilmente ele chega e se expressa assim, falando de tal, não vale nada. Geralmente ele não vai falar assim. Mas eu não acho que No é mais caso do Olavo, medo não. de processo? Não, acho que não, cara. Eu acho que é o estilo, entendeu? É um pouco do estilo que ele quis construir, do que o povo brasileiro, que é um povo conciliador, embora violento, goste de parece ver... que tu me descreveu. Então, as pessoas gostam de ver isso. Mas o Olavo não. O Olavo, ele era somente violento. Ele era muito agressivo e já em 2015 ele rompeu conosco. A partir da marcha pra Brasília. Até a marcha pra Brasília ele gostava da gente. Gostava mais ou menos, né? Gostava mais daquele jeito, né? Gostava, mas vocês têm que seguir as minhas ordens. Exato. Gostava porque vocês me obedecem, mas aí a tese dele que a marcha seria como que eu posso dizer assim, o momento onde nós entregaríamos o protagonismo das ruas para os políticos. E aí não existiria nenhuma mudança real. Entendi. É um símbolo da entrega. Quanto mais que assim, é a mesma dinâmica, por exemplo. É a mesma dinâmica, por exemplo, que o Constantino, depois que a gente ficou zoando, né? O grande revolucionário home office, né? Que o cara fala, vai você lá invadir o Congresso, vai você lá depois botar o skin in the game, ser condenado por 14 anos, e eu fico aqui na Virgínia só com as minhas ideias de longe, falando, dando um apoio moral, né? Que era uma grande uma sacanagem. É uma grandiosíssima de uma irresponsabilidade, e a gente viu o fruto dessa irresponsabilidade agora, né, no dia 8, essas pessoas, e o Bolsonaro está aí pedindo anistia, essas pessoas basicamente fizeram aquilo que o Olavo estava propondo em 2015. Exatamente. Pior ainda, com respaldo do ex-presidente, porque naquela época não existia, né, um poder institucionalizado, existia uma corrente underground de internet que estava dizendo isso. E essa corrente, então, de underground chegou ao poder, e quando ela chegou ao poder, ela tentou instaurar essa revolução, e aquilo que a gente temia que ia acontecer com as pessoas que embarcassem nessa idiotice lá atrás, aconteceu, né? Aconteceu agora, e por isso que a nossa tese era uma tese diferente. Nossa tese era uma tese de mudança institucional, que, infelizmente, apesar dela ter sido vencedora, foi derrotada e usurpada pelo Bolsonaro. Porque a gente pensava, vamos lembrar lá, quando o Bolsonaro foi eleito, olha a situação que estava o PT, né? Dilma impeachmentada, Lula preso, a popularidade do PT lá embaixo, os caras tendo que fazer campanha com bandeira verde e amarela nos santinhos do PT para tentar convencer alguém para votar neles. E olha depois do governo Bolsonaro, como que o PT estava lá, virou salvador da democracia. Em 4 anos, o Bolsonaro conseguiu, assim, explodir todo o trabalho que a gente tinha feito, todas as vitórias, toda a luta das pessoas que foram para a rua, em termos de, como que eu vou dizer assim, legitimidade do PT, foi uma reviravolta. Ninguém esperava, né? Mas era isso, ele tinha essa tese revolucionária de jogar tudo pelo alto, e nós insistíamos que não, a linha aqui tem que ser política. E eu lembro, por exemplo, que numa particularidade dele, ele escrevia bastante sobre isso. O Olavo? Okay. Aí teve um post que ele escreveu dizendo sobre a Bahia, dizendo, não, porque na Bahia, eu lembro disso muito bem, porque eu achei tão surreal. Não, na Bahia você tem que fazer a Revolução Popular e aí tomar o governo. Cara, o Olavo era maluco. Eu pensei, caramba, eu tô aqui com uns 4 gatos pingados fazendo esse negócio com a maior dificuldade, a gente não tem nem dinheiro, a gente vai tomar o governo do estado. Com quem, né? Como vai tomar o governo? Porque tem muita gente na rua. E aí é engraçado, porque ele dava o exemplo soviético. Ele dizia, não, porque se Lenin tivesse essa multidão... Ele dava muito exemplo soviético. Vocês têm que ler Lenin. Olavetes liam Lenin nessa época pra aprender o que fazer.
Eu tô falando Mas não é. real. Espectro, lembra, a gente estava falando, você estava falando daquele cara, eu esqueci o nome dele, que você falou que era seu pupilo, como ele chamava? Meu pupilo? Não, acho que é o contrário. Não era o Eli? Não, é o Elié, seu pupilo não. Na verdade, ele foi meu professor, Isso, de certa é o forma. professor, Sim. exato. É o mesmo problema, é o mesmo problema. O Olavo estava completamente desconectado da realidade. Ele estava preso nas próprias ideias, ele era um escravo das próprias ideias e nas abstrações, e ele estava imagina, querer que exista uma revolução popular na Bahia. O Ricardo estava lá organizando o movimento. Imagina, você vai fazer o quê? O exército de Branca Leone? A menor condição. Na Bahia, tipo, não tinha, se tivesse o quê? 200, 500 pessoas nas primeiras manifestações era muito. Imagina, São Paulo. São Paulo no começo era cerca de 1.000 pessoas. Claro. Né? São Paulo a do 15 de março teve muita gente. Mas a questão é o seguinte: não há a lógica de. Existe muita gente numa manifestação domingo, logo você tem força para tomar o governo. Essa é uma lógica inteiramente falsa. Aquelas pessoas não tinham treinamento militar, elas estavam indo na manifestação aos domingos, a gente não tinha armamento, a gente não tinha financiamento, a gente não tinha estrutura nenhuma para tomar governo nenhum. Confesso que eu achei engraçadinho de falar. Completamente absurdo isso. As pessoas iam nas manifestações aos domingos, parecia que estavam de missa. Mas era tipo isso, e a família, pra bater ponto. e a velhinho, e a mulher, e a criança. Não, e você não tinha uma liderança. Era fofa a manifestação. Você não tinha uma liderança, né, já machista. Consolidada. Não, uma liderança consolidada que tivesse o poder de inspirar as pessoas a fazerem isso. Era tudo muito descentralizado e muito difuso e muito espontâneo. Né? Diferente, por exemplo, do que foi do dia 8, se o Bolsonaro tivesse ido lá na frente do Congresso no dia 8, né, com o cavalo branco dele lá e liderado as pessoas e invadido aquele negócio, ia dar um problemão. Era uma situação completamente diferente. Existia uma liderança, de fato, clara, capaz de comandar as multidões se ela quisesse. Lá atrás, na época que o Olavo queria que acontecesse uma revolução desse tipo, não existia isso. Né? Não tinha, era bem descentralizado, era bem espontâneo o negócio mesmo, e o poder não estava consolidado em alguém que tivesse legitimidade de virar e falar assim, vamos agora invadir a sede do governo da Bahia e todo mundo ia invadir isso. Não existia isso. Era completamente fantasioso. Mas ele tinha lá essas teses e, de fato, as pessoas que acabaram no dia 8 seguiram um longo caminho trágico que estava completamente contido no que estava rolando desde essa época, né? É impressionante. Você olha assim, você vê bem o arco. E meio que a teoria das ideias, né? No dia 8. 10 anos para isso acontecer. 10 anos para isso acontecer. A gente vê que as revoluções sempre começam, né, nos homens de ideias. E nesse sentido o Olavo foi duplamente infeliz, né? Infeliz por propor uma ideia que quando ele propôs não era factível, e quando a ideia de fato se tornou factível, né, e quando os meios para a implementação da ideia puderam se manifestar no mundo real, foi um fracasso retumbante. Né? E foi uma tremenda, e causou aquilo que a gente já imaginava que ia causar lá atrás, que ia ser uma tremenda injustiça com as pessoas que acreditavam nessas ideias e eram, alguma medida, uma coisa assim, possuídas e sequestradas, né, por essa ideia, e essas pessoas são as grandes vítimas do Olavo, em primeiro lugar, e depois de toda essa esfera bolsonarista que acabou, então, dando continuidade para esse trabalho. Mas isso vai demorar muito tempo, né, para ser compreendido por grande parte da direita, e até acho que pela esquerda, nem a esquerda tem essa compreensão desse jeito que a gente está colocando aqui.